Olá, hoje é sexta-feira, 16 de outubro de 2020. Eu sou Roberto Crescente e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Estudos corroboram correlação entre tipo sanguíneo e risco de Covid-19. União Europeia e Reino Unido sancionam russos por envenenamento de Navalny. Deputado entra com representação contra Mourão por elogios ao coronel Ustra. Artigos publicados pela revista científica Blood Advances confirmam que a suscetibilidade ao contágio pelo coronavírus pode variar segundo o grupo sanguíneo. Os indivíduos do grupo O tendem a um risco menor, enquanto os demais estão também potencialmente mais expostos a quadros clínicos severos. As revelações confirmam hipóteses apresentadas já desde março. Um estudo retrospectivo foi realizado pelo Hospital Universitário de Odense, na Dinamarca, onde os cientistas compararam os registros de saúde de mais de 473 mil testes individuais de Covid-19 com um grupo de controle de 2.200.000 pessoas da população em geral. Os de tipo sanguíneo O apresentaram cerca de 13% menos probabilidade de testar positivo para a Covid-19 do que os do tipo A, B ou AB. Os autores dinamarqueses, porém, afirmam que esses resultados não significam maior risco de hospitalização. No outro estudo, da Universidade de Colômbia Britânica, no Canadá, foram acompanhados 95 pacientes graves de Covid-19 hospitalizados em Vancouver. Os grupos sanguíneos A e AB estiveram mais associados a um risco de evolução grave da doença, necessitando mais frequentemente de respiração artificial ou de diálise por insuficiência renal. Além disso, os tipos A e AB tenderam a necessitar de internações mais longas em UTIs do que os de sangue O ou B. A União Europeia e o Reino Unido impuseram sanções a funcionários russos de alto escalão próximos ao presidente Vladimir Putin, em reação ao envenenamento do líder opositor Alexei Navalny em agosto. Pressionados pela França e Alemanha, onde Navalny foi tratado após passar mal em um voo na Sibéria, a União Europeia e o Reino Unido sancionaram 6 russos e um centro de pesquisa científica estatal acusado de utilizar um agente nervoso projetado para usos militares contra o ativista russo de 44 anos. O Kremlin condenou as sanções, que considerou um passo deliberado e hostil contra Moscou, e prometeu retaliar. Em 20 de agosto, Navalny passou mal a bordo de um avião que voava sobre a Sibéria. Ele chegou a ficar hospitalizado por 2 dias na Rússia antes de ser transportado em coma induzido para a Alemanha. O ativista ficou internado por 32 dias no Hospital Charité, em Berlim, e saiu do coma no início de setembro. Testes de laboratório realizados na Alemanha e em laboratórios independentes da França e da Suécia comprovaram que Navalny foi envenenado com um agente neurotóxico do tipo Novichok, da era soviética. Trata-se da mesma substância usada no ataque contra o ex-espião russo Sergei Skripal e sua filha em Salisbury, no Reino Unido, em 2018. O governo da Rússia rejeita as acusações. O deputado federal Ivan Valente, do PSOL, apresentou uma representação contra Hamilton Mourão em razão dos elogios que o vice-presidente fez em relação ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos mais notórios torturadores da ditadura militar no Brasil. Na semana passada, em entrevista ao programa Conflict Zone, da Deutsche Welle, Mourão afirmou que Ustra era um homem de honra e que respeitava os direitos humanos de seus subordinados. No documento encaminhado ao Ministério Público Federal de São Paulo, Valente afirma que o vice-presidente praticou conduta absolutamente inadmissível para um Estado democrático de direito. Na avaliação do deputado, Mourão também praticou um ato ilegal e lesivo a centenas de vítimas e familiares das vítimas do coronel Ustra. Em 2018, Ustra se tornou o primeiro oficial do regime a ser condenado por sequestro e tortura. Um levantamento do projeto Nunca Mais aponta que ele foi responsável por pelo menos 500 casos de tortura quando comandou o DOI-CODE entre 1970 e 1974, inclusive participando pessoalmente das sessões de tortura. A Comissão Nacional da Verdade relacionou o coronel com pelo menos 45 assassinatos. Ustra morreu em 2015, aos 83 anos, sem jamais ter sido punido por seus crimes.
A Alemanha concordou em pagar mais de 560 milhões de euros, cerca de 3,7 bilhões de reais, em valores adicionais como auxílio emergencial às vítimas do Holocausto em razão da pandemia de Covid-19. A informação foi divulgada pela organização Conference on Jewish Material Claims Against Germany, que defende os interesses dos sobreviventes do genocídio nazista junto ao governo alemão. A ajuda se destina às vítimas mais pobres, que receberão 2 pagamentos de 1.200 euros nos próximos 2 anos, a partir de 1º de dezembro. A Claims Conference calcula que estão qualificados para as compensações cerca de 240 mil sobreviventes, a maioria residentes em Israel, América do Norte, antiga União Soviética e Europa Ocidental. A conferência, com sede em Nova York, se encarrega de demandas materiais de judeus contra a Alemanha e negocia desde 1952 compensações para as vítimas da política genocida do regime nazista, já tendo assegurado mais de 70 bilhões de dólares para 800 mil sobreviventes. Mais informações você confere à tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.